Antes de mais nada, só vou deixar claro uma coisa aqui. O objetivo desse vídeo não vai ser falar sobre o jogo em si, dar minha opinião sobre o jogo, não. Isso vocês vão ver com pessoas mais capazes do que eu, tipo Selbit, ou um cara que analisa, sei lá, o Core. Não. Mas se quiser saber, minha opinião é praticamente a mesma que a deles sobre o jogo. Então, o objetivo desse vídeo vai ser eu falar sobre os finais do jogo e do que eu acho que é eles e a conclusão que a gente vai ter sobre eles aqui. Começando pelo final padrão, vamos dizer assim, o final que acaba no ato 2, que você só derrota a mãe de seda mesmo. Cara, é um final muito foda assim, porque a Hornet meio que acende de vez para um ser superior. Por mais que ela já tinha todo esse potencial, ela já meio que era, entre aspas, ser superior, por ser filha do Rei Pálido com a Hera. Mas nesse final, ela absorve a alma da Mãe de Seda, ela se torna um ser superior de vez. E sobre o fato de meio que ter dois finais sobre isso, eu meio que entendi, porque a variação desse final a Team Cherry meio que não colocou pro jogo de vez. Ou se colocou, não tem como você chegar até ele de uma forma normal. Meio que eu entendo, porque eles quiseram deixar em aberto o que a Hornet se tornaria. Se queriam deixar essa dúvida no ar, ela se tornou um ser superior, mas que tipo de ser superior ela se tornaria? Como que ela seria? Isso iria subir a cabeça dela? Ela iria ser uma mãe da Seda 2? Ou se ela ia manter a personalidade dela? Isso é uma coisa que eles quiseram deixar aberto, por isso que cortaram aquela outra parte que meio que ela só se tornou uma mãe da Seda 2, que ela controla todo mundo através dos fios de seda de alma dela. Eu entendo porque eles quiseram deixar em aberto. Ela se tornaria como mãe de seda, ela seria algo diferente, o que ela se tornaria no final das contas. Dito isso, é um puta de um final. O pessoal da Team Cherry impecável, impecável na arte. Esse final, muito foda isso, cara. Muito foda. Agora pra variação desse final, que é a variação se você conseguir derrotar a Mãe de Seda, ainda estando amaldiçoado, que na minha opinião, impossível de fazer isso de primeira. Quem em sã consciência iria manter a maldição até o final. Mas por algum acaso, você insistir na maldição em derrotar a Mãe de Seda, meio que a maldição se aproveita, absorve o poder de vocês duas e amaldiçoa o reino inteiro. Então, de longe, precisei falar, o pior final do jogo. Porque quanto um meio que fique aberto, ou no melhor dos casos só não mudaria a situação atual do reino, esse aqui amaldiçoa o reino inteiro e a gente perde a Hornet e a Mãe de Cedo. Então, sem dúvidas, o pior final do jogo. Agora sobre o final verdadeiro. Porque esse aqui, de longe, é o final verdadeiro. Que é o final que você utiliza a armadilha de vazio e daí você passa pro ato 3. Cara, é demais o que eles fizeram, cara. Demais. Esse ato 3 secreto. Nossa. Você achando que terminou o jogo, vai lá. Tá o seu safe do jogo tudo corrompido pelo vazio. E você libera ele. E você continua pro ato 3. Caralho, cara, caralho. Caralho. Cara, não tem nem o que falar sobre esse final, cara. Esse final, cara. A Hornet salvando a Lace. A própria Mãe de Seda meio que ajudando a Hornet pra poder sair do vazio. E é claro, esse final confirmando que, pelo menos para Silksong, o final verdadeiro de Hollow Knight é o que o Cavaleiro se torna o Lorde das Sombras
mas que ele não consegue sair por conta da flor delicada que ele deixou pra buscadora de deuses. Então meio que sela o vazio na dimensão dos sonhos, em vez dele se espalhar pela net e destruir tudo. O que é muito foda, porque de longe esse era... Não, eu falo disso depois. Isso eu vou falar depois. E daí o fantasma aparecendo, mesmo na forma meio que não deixa claro se era ele na forma das sombras dele ou se ele tava ainda como o Lorde das Sombras. Mas ele salva a Hornet e a Lace do próprio vazio, porque nesse final, mesmo a Hornet estando com a flor delicada, deixa bem claro que não tem como uma única flor delicada conseguir resistir a todo o vazio. Então, o fantasma salva a Hornet e a Lace, e daí o vazio recua. A gente não sabe como vai ficar Parlum depois disso. Se Parlum vai se recuperar disso, provavelmente não dá deixar em aberto isso, mas a Lace e a Hornet estão vivas e agora elas não estão sozinhas, mas elas têm uma outra agora. Cara, que final foda, cara. Mesmo o fantasma sendo esse ser de vazio, esse ser teoricamente sem emoção alguma, ele ainda salvou a irmã dele. Caralho. Caralho, cara. Team Cherry, cara. Caralho, cara. Vocês realmente são essa joia, esse clássico moderno. Vocês são essa luz, cara, no mundo dos jogos. Pelo amor de Deus, cara. Um jogo verdadeiramente incrível, cara. Caralho. Caralho. Bom, esse é, sem dúvida, o final verdadeiro do jogo. Por enquanto. Porque, bem, né? No primeiro Hollow Knight, a gente pensava que o final verdadeiro era o final em que o cavaleiro, junto aos seus irmãos, derrotaram a Radiância, mas ele, entre aspas, morreu. E a gente pensou que esse seria o final do jogo, o final verdadeiro do jogo. Mas depois veio a DLC de Godmaster, e daí veio o final em que ele se torna o Lorde das Sombras, derrota a Radiância, e daí toma todo o Reino dos Sonhos. E daí ele se tornou, para muitos, o final verdadeiro do jogo a partir disso. E com o Six Soul que meio que confirmou isso, porque eu não vejo tendo acontecido a primeira variação em que o Lorde das Sombras derrotou a Radiância, consumiu toda a dimensão dos sonhos e ainda conseguiu escapar para o Hollow Nash. Bom, o vazio em si é uma força destrutiva, então teria destruído todo o Hollow Nash. Mas em Silk Song dá a entender, pelo menos para mim, que foi a segunda variação, a variação da Flor Delicada, em que o vazio ficou selado dentro dos sonhos. Pensando nisso, cara, o Hollow Knight em Silk Song tá vivo, né? Porque independente dos finais que o Cavaleiro se torna o Lorde das Sombras, o Hollow Knight ele se livra da radiância e sai do Templo do Ovo Negro. E tem até aquela cena que ele se encontra com a Heart, e daí fica esse gancho do que aconteceu. Em Silk Song nunca é citado o que aconteceu, então quero muito ver o que aconteceu, cara. Quero ver mesmo depois de ter sido libertado a radiância, se o Hollow Knight ainda tava meio louco assim, se ele tava consciente, se a Hornet conseguiu ajudar ele de alguma forma, se a Hornet teve que matar ele, se ele ainda tá em Hollow Nest. Caralho, cara, caralho. Mas falando nisso, por enquanto, o final da Hornet da Lace é o final verdadeiro do jogo. Até a Team Share, porque Team Share é do jeito que é. Vai lançar pelo menos uma, duas DLCs e daí a gente vai ver se aconteceu em God of War vai acontecer de novo. Que daí surge um novo final verdadeiro pro jogo daí. Caralho, cara. Que jogo, cara. Que história, cara. Que empresa. Puta que pariu, Team Share. Que coisa perfeita, cara. Bom, pro vídeo de hoje é isso. Só queria falar sobre isso mesmo. Falar sobre os finais do jogo, porque... vocês sabem que eu só realmente dou uma opinião mais aprofundada sobre isso. Quando eu sinto que outros grandes canais não estão dando uma opinião que se encaixa com a minha, ou que
eu tenho uma visão diferente. Nesse caso, cara, como o Cebit, como o cara que analisa, cara, eu provavelmente vou concordar com tudo que eles falaram, então. O conteúdo deles é bem mais experiente fazer esse tipo de coisa do que o meu, então vocês vão buscar isso com eles. Mas eu queria falar dos finais porque eu queria falar dos finais, eu queria falar dos finais, então pra mim tá ótimo poder falar dos finais. Então ficamos nesse aguardo para as DLCs de Silksong e leve o tempo que precisar, Tincher. Vocês têm total confiança do seu público, porque Silksong demorou pra caramba, pensão, doeu, mas quando chegou essa obra-prima, esse jogo perfeito que vocês fizeram, então leve o tempo que precisar, leve o tempo que precisar, leve o tempo que precisar. A gente espera, porque por vocês vale a pena esperar. É isso, que é o Mega Ima. Valeu, falou, até mais.